Olá, Itavum, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Antes da gente começar a aula de hoje, eu quero avisar só que essa aula é sobre o sistema genital feminino e vocês devem ter visto a aula de sistema genital masculino antes. Se você não viu a aula do sistema genital masculino, então sai desta aula aqui e vai na aula do sistema masculino, tá? Porque ela precisa ser vista primeiro pela ordem que eu estabeleci aqui, ok? Então, se você ainda não viu a aula do sistema genital masculino, vai lá agora e vê. Depois volta nessa, tá? O masculino deve vir primeiro aqui nesse caso. Vamos começar então dizendo como é mais ou menos o sistema genital feminino, a parte anatômica dele. Assim como a gente já viu lá na parte do sistema genital masculino, as meninas também já nascem com o sistema genital formado, porém ele ainda vai sofrer modificações ao longo da vida, tá? Principalmente na puberdade, tem mudanças que acontecem ali na forma do funcionamento, ou até na forma anatômica mesmo de algumas partes desse sistema. Então, algumas substâncias passam a ser produzidas que não eram antes, algumas estruturas alteram seu tamanho, crescem, enfim, algumas modificações, como é natural, vocês já devem ter percebido pelas últimas aulas que o início ali da puberdade traz uma série de mudanças e aqui no sistema genital feminino não vai ser diferente. O sistema genital feminino, assim como o masculino, também ele é formado por órgãos internos e externos. Quais são os órgãos externos? Você tem a abertura vaginal, o clitóris, os pequenos lábios e os grandes lábios. A gente vai ver em ilustração ali adiante, tá? Então, a abertura vaginal é a porta de entrada do sistema genital feminino, por onde os gametas masculinos vão precisar entrar. Precisa ter algum local por onde eles entrarem, por onde eles entrem, e essa é a abertura vaginal. Logo acima da abertura vaginal, bem na beiradinha dela, fica o clitóris, e circundando a abertura vaginal e o clitóris ficam os pequenos lábios e os grandes lábios. Ficam circundando ali, tá? Atenção que a abertura vaginal não é a vagina ainda. A abertura vaginal é só realmente a abertura, o início da vagina, ou o final, dependendo do sentido onde você vem ou vai. Tá? Então, você tem a abertura vaginal, os pequenos lábios, os grandes lábios e o clitóris. Ele é desses órgãos externos o único que tem uma função fisiológica. Mas a função do clitóris ela não é diretamente relacionada com o processo de reprodução. A função fisiológica do clitóris ela é de estimulação sexual. Para que serve essa estimulação sexual? Para lubrificar a abertura vaginal, ali, a vagina, e facilitar, então, a entrada dos gametas masculinos no corpo feminino. Tá? É para facilitar, não quer dizer que se o clitóris não cumprir sua função, não pode haver reprodução. Pode haver sim, tá? Mas desses órgãos externos, ele é o único que tem alguma função assim, fisiológica. Os outros não têm, são só a abertura vaginal realmente é só uma abertura e os pequenos lábios é só uma função de proteção ali, sem uma função fisiológica, uma função de proteção, de maternidade, né? Mas ele não produz nenhuma substância importante que realmente fazer falta no processo, ok? E aí temos os órgãos internos, que são a vagina, as tubas uterinas, o útero e os dois ovários. E nós vamos falar sobre essas partes separadamente daqui a pouco, tá? Então, órgãos externos, clitóris, abertura vaginal, pequenos lábios e grandes lábios. E os órgãos internos, vagina, tubas uterinas, útero e os dois ovários, tá? As tubas uterinas também são duas. Vagina e útero são um só. A vagina e as tubas uterinas são apenas tubos. Por ele, os gametas passam, se locomovem, tanto os masculinos, os femininos não chegam até a vagina. Os gametas femininos não vão até a vagina, eles se locomovem nas tubas uterinas.
Mas os gametas masculinos, sim, se locomovem pela vagina após serem colocados dentro do corpo da mulher. Os ovários são os órgãos que produzem e liberam na hora correta, como a gente vai ver adiante, os gametas femininos, que são os óvulos, tá? Então, eles são produzidos e liberados pelos ovários. E o útero é a casa do embrião, é onde o embrião vai se desenvolver. Caso ocorra a fecundação, vai gerar uma nova vida, e essa nova vida ela vai se desenvolver dentro do útero, ok? Então, temos aqui uma representação do sistema genital feminino. Aqui, na primeira ilustração da esquerda, nós estamos vendo de frente. Então, deixa eu marcar aqui. Estamos vendo de frente. Então, aqui, ó, esta é a vagina, aqui a abertura vaginal. Então, é como se você está vendo a menina de frente e em pé, tá? Então, abertura vaginal aqui embaixo, abertura vaginal aqui, e esta é a vagina. Por aqui entram os gametas masculinos. Eles vão até o útero e passam para as tubas uterinas, que são essas partes aqui, ó. Uma tuba uterina, outra tuba uterina. As tubas uterinas estão ligadas aos ovários. Olha aqui, ó. Um ovário e o outro ovário. O que acontece? O óvulo ele vai sair do ovário, entrar pela tuba uterina, fazendo esse caminho. Aqui. Dá para ver as setinhas, né? Se ocorrer a fecundação vai ocorrer exatamente ali dentro da tuba uterina. É aqui que ocorre a fecundação, porque vem o espermatozoide de um lado, a gente já estudou o espermatozoide na aula passada, e do outro lado vem o óvulo e é ali que eles se encontram, certo? No outro desenho, deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Muita coisa. No outro desenho, nós temos o sistema genital feminino, a visão apenas da parte externa, porque aqui no primeiro, ó, aqui a gente tem. Cadê o negocinho? Aqui no primeiro desenho, a gente tem a visão da parte interna do aparelho genital feminino. Só que aqui a gente vai ter, agora nesse, a gente tem o desenho da parte externa do sistema genital feminino. Então, o que nós temos aí? Como eu já mostrei para vocês, ó. A abertura vaginal, aqui está chamado de orifício vaginal, mas pode ser abertura vaginal, tanto faz. Como eu já disse, logo acima dele o clitóris aqui, que tem a função de estimulação sexual e lubrificação, ele gera uma lubrificação. E em torno da abertura vaginal e dos clitóris temos os lábios, pequenos lábios e grandes lábios. Essa parte aqui ó, mostra uma outra estrutura chamada de, está aqui como meato uretral, é a saída da uretra, ela não faz parte do sistema genital feminino, diferente do sistema genital masculino, onde a uretra faz parte do sistema urinário e do genital. No sistema feminino, a uretra faz parte apenas do sistema urinário, não tem a ver com genitais, ok? E o que mais que temos aqui? Temos o ânus, tá? Então você percebe que você está vendo
como se fosse uma foto da mulher deitada, com a barriga para cima. E temos aqui uma outra representação, que seria o ímen, tá? Não é falado nem na apostila de vocês ali, mas o ímen é o quê? Ele é uma membrana que ela é rompida na primeira relação sexual, tá? Então, apenas meninas que ainda não tiveram relações sexuais ainda possuem um ímen. Meninas que já tiveram relação sexual com penetração não tem mais o ímen, porque essa membrana ela é rompida, ok? Então, uma visão geral do sistema genital feminino nas suas duas partes, tanto na parte interna como na parte externa, ok? Então, vamos falar especificamente sobre ovários e óvulos agora. Os ovários são os órgãos que produzem os óvulos. E quando eles produzem? Ainda durante o desenvolvimento do embrião, quando a menina ainda é um embriãozinho lá na barriga da mãe, esses óvulos já são produzidos, tá? Só que eles não estão maduros, eles não estão prontos para serem fecundados. Quando a menina chegar na idade reprodutiva, aí sim esses óvulos vão amadurecer o suficiente para que eles possam ser liberados para fecundação. Então, nesse primeiro estágio, eles ainda não são nem chamados de óvulos, eles são chamados de ovócitos primários. Tá? Então, quantos óvulos ou ovócitos primários, ou óvulos não maturados, as meninas têm? Cerca de 1 milhão quando nascem. Mas aí, durante a vida toda, elas vão maturar e liberar só mais ou menos durante 25 a 30 anos da sua vida, que é quanto dura a fase reprodutiva, vão liberar, em média, um óvulo por mês. Isso dá quanto? Cerca de 300 óvulos durante a vida. Então, de cerca de 1 milhão, cerca de 300 só vão ser maturados e liberados aos poucos durante a vida. E o que acontece com os outros? Eles são degradados, eles se degradam mesmo, se estragam, eles não estragam, mas eles se decompõem e os restos deles acabam sendo usados para a nutrição dos outros que sobraram, tá? Então você tem 1 milhão, onde 300 vão servir para ser liberados durante a vida e a maioria dos outros vai ser decomposto e os restos deles vão servir como nutrição para esses terceiros, para esses 300 que vão sobrar durante a vida, tá? Mas como que esses óvulos eles começam a ser maturados e liberados? É ali no início exatamente da puberdade, quando a hipófise, que é uma glândula localizada na base do cérebro, ela começa a produzir o hormônio folículo estimulante, tá? Que é conhecido como FSH por causa da sigla em inglês. Então, não seria uma sigla em português HFE, é FSH, hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular o quê? A maturação dos ovócitos primários. Isso só inicia exatamente no início da puberdade, que é quando começam todas as transformações ali no corpo das meninas, também dos meninos, claro. Então, vamos falar sobre o que é a ovulação e como ela inicia o processo de preparação para uma gravidez. Por que a gente está falando aqui de gravidez? Porque, óbvio, a função principal do sistema genital, basicamente a única função do sistema genital é a reprodução. Então, tudo que existe no sistema genital é voltado exatamente para a gravidez. No sistema genital, obviamente, da mulher. Do homem é voltado para a fecundação e no sistema genital da mulher para a fecundação e posterior gestação. Tá? Então, o que é a ovulação? É quando um óvulo é maturado dentro do ovário e liberado, sai do ovário, entra nas tubas uterinas. Para que ele vai para as tubas uterinas? É ali, como eu já mostrei para vocês, é ali dentro das tubas uterinas que o óvulo encontra o espermatozoide. Se o óvulo encontrar o espermatozoide, pode haver a fecundação e, a partir daí, uma nova vida pode ser gerada, tá? Isso acontece em ciclos durante a idade reprodutiva da mulher. E quanto duram esses ciclos?
cerca de 28 dias, cerca de 4 semanas. Pode ser mais, pode ser menos, depende de cada mulher. Tem mulher que passa a vida inteira sem ter um ciclo regular. Tá? Esse ciclo passa a vida toda, é 25, depois é 30, depois é 28, depois é 34. Tá? Mas em média, a gente vai fazendo uma média que 28 dias dura um ciclo desse. Tá? Ciclo, então, mais ou menos a cada 28 dias, o óvulo é maturado e liberado. Depois de 28 dias, outro. Tá? Ao mesmo tempo que ocorre a ovulação, ou seja, que esse óvulo é liberado do ovário para a tuba uterina, as glândulas mamárias aqui nos seios, elas aumentam um pouquinho. Quando a mulher sente o seio, diz popularmente que ela sente o seio inchar. Por que que acontece isso? Porque elas aumentam, que elas vão se preparar para uma necessidade de produzir leite para o bebê. Por quê? Porque se ela ovulou, é porque o corpo está gerando o que é necessário para uma nova vida. Então, o resto do corpo tem que estar preparado. Então, nas mamas, vai aumentar um pouquinho ali as glândulas, porque se vier o bebê, ela vai precisar produzir leite para esse bebê. Certo? Então, tem esse aumento nas glândulas mamárias. Também aí vem uma parte importantíssima, que é a preparação do útero. Como eu já disse, o embrião cresce dentro do útero. O útero também, obviamente, precisa se preparar para esse evento. E como que ele se prepara? A parede interna dele começa a se engrossar. Essa parede interna do útero se chama endométrio e ela começa a ficar mais espessa e cheia de sangue. Para quê? Para poder alojar esse embrião ali. O embrião ele não fica solto dentro do útero, ele fica alojado na parede interna. E o útero, inicialmente, ele não tem essa parede interna preparada para receber. Quando a mulher ovula, aí, na mesma hora, pela ação de outros hormônios, que são os estrógenos e a progesterona, o endométrio começa a se desenvolver para receber o embrião que fica alojado exatamente nele, tá? Então, lá dentro das tubas uterinas também tem uma outra coisa que acontece. O óvulo, diferente do espermatozoide, que o espermatozoide tem um flagelo, consegue nadar, o óvulo ele não tem assim, uma forma própria de locomoção. E ele precisa se locomover nas tubas uterinas. Então, as células da parede interna das tubas uterinas têm os cílios como com os rabinhos assim que vão empurrando esse óvulo por dentro da uterina, da tuba uterina. Então, quando eu falo que, olha só, o óvulo liberado nas tubas uterinas tem seu deslocamento auxiliado por células ciliadas. Essas células ciliadas não fazem parte do óvulo, elas fazem parte da tuba uterina, tá? Então, as próprias paredes da tuba uterina têm essas células ciliadas e esses cílios das células eles se mexem empurrando o óvulo, ajudando na locomoção dele, já que ele não tem uma forma eficiente de se locomover sozinho, o óvulo, tá? Então, olha aqui esta ilustração. Aqui, aqui. O que nós temos? O ovário, certo? Aqui, ó. Este é o ovário. Beleza? Aí o ovário maturou e liberou um óvulo. Está aqui mostrando o óvulo não fertilizado. Esse é um óvulo. O óvulo ele vai se locomover por dentro da tuba uterina, ajudado por essas células ciliadas, e daqui vem o espermatozoide, ele vem pelo outro lado da tuba uterina, o espermatozoide encontra o óvulo e acontece a fecundação. Acontecendo a fecundação, o que vai acontecer? Esse óvulo fecundado ele já começa a se multiplicar, que no início é uma célula só, depois se transforma em 2, em 4, em 8, e esse embrião ele já vem para o útero. Está vendo aqui? Ele já está dentro da parede do útero, já é um embrião, e aqui ele vai se fixar, ele vai ser implantado no endométrio. Tá?
Então, é exatamente esse momento aqui em que o embrião se fixa no endométrio, é exatamente esse momento aqui que a gente pode dizer que efetivamente começou a gravidez, tá? Mas esse é o processo. Então, o ovário libera o óvulo na tuba uterina, são 2 ovários, 2 tubos uterinos, mas sai um óvulo por vez, geralmente intercalado, no mês sai daqui, no outro mês sai do outro lado. O espermatozoide vem pelo outro lado da tuba uterina, acontece aquele encontro, a fertilização, a fecundação, e aí esse embrião vai sendo empurrado em direção ao útero até se fixar ali no endométrio, que é onde exatamente inicia realmente a gravidez, ok? Então, esse aqui é o processo da fecundação. Então, falando sobre a fecundação. Já dissemos que a menina nasce com cerca de 1 milhão de ovócitos primários, ainda não são 1 milhão de óvulos, 1 milhão de ovócitos primários, são ovócitos ainda não maturados e a maioria dele vai ser degradada, degenerada, ainda na infância, antes da puberdade, tá? Os que ficarem vão ser aqueles que vão ser maturados durante a vida e passam já a ser chamados de ovócitos secundários. Os ovócitos secundários ainda não são óvulos prontos para fecundação também, porque logo antes da ovulação, eles recebem ali uma descarga de FSH. Para quê? Para passar pela última parte, pela maturação final, aí sim podendo ser liberados. Então, o FSH ele vai agir basicamente sobre um ovócito secundário que vai se tornar um óvulo. No mês seguinte, no ciclo seguinte, vai ser outro óvulo, tá? Então, essa última parte da maturação, ela atinge basicamente só o óvulo que vai ser liberado, tá? Eles vão ser liberados em uma das tubas uterinas para poderem ser fecundados. E aí, quando ele já está liberado para ser fecundado, aí sim a gente chama esse ovócito secundário de óvulo. E o óvulo é o que? Exatamente a célula sexual feminina, o gameta feminino. Gameta feminino, e ele leva dentro dele as informações genéticas da mãe. E essas informações genéticas da mãe, ao se juntarem com as informações genéticas do pai, que vem no espermatozoide, vão gerar as informações genéticas do descendente, na nossa reprodução sexuada, com fecundação interna. Lembrem da aula ali de reprodução, certo? Como que é o óvulo? Externamente, ele é envolvido por uma membrana plasmática. Nessa membrana tem uma região chamada zona pelúcida. Para que serve a zona pelúcida? Ela é a região que os espermatozoides reconhecem para poder entrar no óvulo fazendo a fecundação, tá? Então, se o espermatozoide chega, encosta no óvulo e não encontra a zona pelúcida, ele não vai fecundar. Então, quando a gente diz que a fecundação é uma corrida ali, onde aqueles 900 milhões, 1 bilhão de óvulos, a gente fala que o primeiro que chegar é o que vai fecundar. Aliás, não 1 bilhão de óvulos, 1 bilhão de espermatozoides, 900 milhões de espermatozoides, 1 bilhão de espermatozoides. Normalmente se fala que o primeiro que chega, o primeiro que ganha a corrida é o que vai fecundar. Não é exatamente. Não é o primeiro que chega no óvulo que vai fecundar. O que vai fecundar o óvulo é o primeiro que chega no óvulo e encontra a zona pelúcida. Reconhece a zona pelúcida. O espermatozoide chegou primeiro lá, só que ele bateu no óvulo, numa região do óvulo que não é a zona pelúcida, ele não vai fecundar. Vai dar chance a um outro que chegou depois, direitinho lá na zona pelúcida e bater. Bateu ali, reconheceu. E aí ele consegue entrar nesse óvulo fazendo a fecundação. E aí, o que acontece? O espermatozoide encontrou a zona pelúcida, entrou, fecundou. E aí a zona pelúcida imediatamente ela passa por transformações químicas e ela já não é mais reconhecida por nenhum espermatozoide. Olha que processo interessante. Para que isso serve? Para que serve essa transformação química?
para que o óvulo não possa ser fecundado por mais do que um espermatozoide. Tem que ser uma célula de cada, uma do pai e uma da mãe. Então, o espermatozoide bateu na zona pelúcida, entrou, a zona pelúcida se transforma e esse óvulo deixa de ter uma zona pelúcida, então não vai entrar mais nenhum espermatozoide nele. Então, a gente tem o óvulo tem todo esse mecanismo para evitar uma dupla fecundação, para evitar que dois espermatozoides ou mais espermatozoides entrem no óvulo. Só entra um, porque só tem uma porta, e quando um entra, essa porta muda sua configuração química e não é mais reconhecida, tá? E essa porta, nome importante, gravem o nome dessa porta de entrada dos espermatozoides, é zona pelúcida, certo? O útero, então. O útero, ele tem paredes musculares. Primeira coisa que você deve saber. Quando a mulher ovula, o ovário começa a produzir hormônios chamados de estrógenos e progesterona. Já falei agora há pouco, eu vou repetir para fixar, tá? Então, quando a mulher ovula, ou seja, o óvulo sai do ovário e é liberado, o ovário, quando ele libera o óvulo, ele já começa a produzir os estrógenos e progesterona. Por quê? Os estrógenos e progesterona, eles vão preparar o útero. Então, o ovário libera o óvulo e já começa a preparar o útero, porque se ele liberou o óvulo é porque é para ter um bebê. Então, para ter um bebê, o útero tem que estar preparado. Então, já começa a produção desses hormônios, tá? Esses hormônios vão fazer o quê? Preparar o útero, estimulando o crescimento do endométrio. Como eu já disse, então vou repetir de novo, o endométrio fica mais espesso, as paredes internas do útero, e com muitos vasos sanguíneos passando por ali. Por quê? Isso é preparação para receber o embrião, que eu já mostrei ali também. O embrião ele se fixa ali no endométrio, que é esta parede interna do útero, tá? E aí, se esse óvulo que foi liberado, então, se ele for fecundado, o embrião vai até o útero e vai ser fixado ali no endométrio, vai ser implantado no endométrio. Nessa hora, como eu já disse, começa então a gestação. Mas aí, o que acontece se o óvulo não for fecundado nos próximos dias? O óvulo liberou, ele não pode, o óvulo não tem condição de viver muito tempo ali depois de maturado, liberado, o óvulo não sobrevive muito tempo dentro das tubas uterinas, tá? Ele não consegue. O óvulo vai se degradar também. E aí o que acontece? O óvulo não foi fecundado, degradou, os ovários vão, que estavam preparando o corpo para uma gravidez, chega a informação de que essa gravidez não vai mais acontecer. Por que gravidez não vai acontecer? Porque o óvulo não foi fecundado, ou seja, a mulher não teve uma relação sexual desprotegida nesse período. Então, ela não tem espermatozoides dentro do corpo dela para fecundar esse óvulo. Esse óvulo vai degradar, e aí? E aí, o ovário, então, ele vai parar de produzir os estrógenos e a progesterona, porque esses hormônios servem para preparar para uma gestação, que nesse ciclo já não vai acontecer, tá? E aí, acabou a produção de estrógenos e progesterona, e o endométrio, que estava lá no útero prontinho para receber o embrião, não vai receber também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se descolar da parede interna ali do útero, esse endométrio ele vai sair, vai realmente se descolar, se descamar do útero e vai escorrer, vai fluir para fora do corpo através do canal inferior ali do útero, que é exatamente a vagina. E o que é exatamente esse processo do endométrio sair do útero e escorrer pela vagina? É o que é chamado de menstruação. Então, quando a menina menstrua, é por quê? Porque o útero dela, porque um óvulo foi liberado nas tubas uterinas, o útero se preparou para receber o embrião e o embrião não chegou. E aí, então, aquela preparação toda vai escorrer para fora do corpo. E é isso que é chamado de menstruação, ok? Então, todos os meses acontece a ovulação. Todos os meses acontece o crescimento do endométrio. E não ocorrendo a fecundação,
todos os meses, o endométrio vai se descamar e vai sair do corpo da mulher. Esse ciclo é chamado de ciclo menstrual. Tá? Então, temos ali, do lado esquerdo, a ovulação, o óvulo saindo do ovário, e do lado direito, após a preparação do útero, a gente vê o endométrio todo escorrendo através da vagina e saindo do corpo da mulher. Isso é o processo chamado de menstruação. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Quando a mulher ovulou pela primeira vez, aí ela não para mais, ela vai ovular todos os meses, a não ser que o óvulo seja fecundado. Tá? Por que a não ser que o óvulo seja fecundado? Presta atenção, se o óvulo for fecundado, o que acontece? Ela vai ter um embrião. Aí o embrião vai se alojar onde? No endométrio. Só que o endométrio, nesse caso, ele ainda vai estar lá, porque o óvulo fecundado, os ovários continuaram produzindo estrógenos e progesterona. Isso mantém o endométrio pronto até o embrião chegar ali. Aí o endométrio não vai se desprender. Se tiver, então, a fecundação, o endométrio vai ficar ali para receber o embrião. Tá? Porque o embrião vai se alojar exatamente nele. E é por isso, então, que a mulher grávida não menstrua. Porque a menstruação é o endométrio que se soltou. Se o endométrio não se soltar, porque o embrião está vindo, ela não menstrua. Então, é por isso que o primeiro sintoma que a mulher percebe de gravidez é a menstruação atrasar. Tá? É a primeira preocupação com gravidez, é a menstruação atrasar. Tá? Se ela menstruou, é sinal de que ela não está grávida, porque se ela menstruou, é porque o óvulo não foi fecundado e o endométrio se desprendeu e saiu. Se a menstruação atrasa, já vinha preocupação. Por que o endométrio não se desprendeu? Porque pode ter um óvulo fecundado lá dentro. Ela pode estar grávida, tá? Então, por isso exatamente que atraso na menstruação é o primeiro sintoma de gravidez e é por isso que mulher grávida não menstrua, não só no primeiro mês. A mulher grávida não vai menstruar durante todo o período da gestação. Tá? Quando que ocorre? Vai ocorrer depois da primeira ovulação, a ovulação vai acontecer todos os meses, menos naqueles meses onde já está ocorrendo uma gestação. Quando está ocorrendo a gestação, também não tem ovulação, tá? Quando a menina menstrua pela primeira vez, essa primeira menstruação a gente chama de menarca. E quando acontece? Em média, aos 12, 13, 11, mas pode acontecer desde os 9 até os 16, ou até depois dos 16, sem que isso signifique um problema de saúde ou um desenvolvimento atrasado. É normal, é o ritmo de cada um, tá? Mas, em média, ali é 12, 13. Ok? Acredito que vocês, do oitavo 1, grande parte das meninas já estejam tendo seus ciclos menstruais, mas se alguma ainda não estiver tendo, não há motivo para preocupação, é perfeitamente normal, é o ritmo de cada uma, tá? Depois da menarca, então, que é a primeira menstruação, o ciclo vai acontecer todos os meses. Como eu já disse, o ciclo, em média, ele dura 28 dias, mas pode variar. E nos primeiros ciclos, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, geralmente essa duração também é muito, muito, muito irregular, tá? Por quê? Porque os níveis, ainda na adolescência, na puberdade, os níveis hormonais não estão estabilizados ainda, eles variam muito. E aí a duração do ciclo menstrual também pode variar. Às vezes tem casos aí de ciclo menstrual de durar 14, 15 dias apenas, no início, não nos primeiros. Depois, com o passar dos anos, com o passar dos ciclos, a maioria, não todos, mas a maioria das mulheres passa a ter ciclos bem mais regulares. Okay? E uma coisa que acontece bastante importante ali durante o ciclo menstrual é que na hora que vai soltar o endométrio, eu já falei para vocês que as paredes do útero são musculares. E para soltar o endométrio, essas paredes do útero fazem movimentos, fazem contrações para poder descolar, para poder descamar aquele endométrio que precisa ser colocado para fora. Essas contrações musculares da parede do útero
elas podem causar muita dor. São as chamadas cólicas menstruais. Então, quando as meninas dizem que estão com cólica, realmente não é frescura, o útero está se contraindo involuntariamente, sem que ela queira, e isso causa dor, tá? Essas são as cólicas menstruais. É o útero tentando botar o endométrio para fora, tá? Porque ele não é mais útil ali naquele ciclo. No próximo vai voltar o endométrio de novo, tá? Aí ele se contrai, ele relaxa e esse processo todo acaba causando a dor, acaba causando as cólicas, tá? E além disso também, quando esses hormônios, esses níveis de hormônio variam muito no corpo, também dá alterações no estado de humor da menina, no estado de ânimo, porque os hormônios sexuais femininos, eles não atuam só ali no ciclo menstrual, no processo reprodutivo. Eles também têm um outro papel secundário no sistema nervoso central, produzindo, estimulando a produção ou inibindo a produção e o reconhecimento de neurotransmissores. Então, pode haver assim, alterações bem grandes no estado de humor, no estado de ânimo, durante o ciclo menstrual. Geralmente, nos últimos dias ali antes da menstruação, né, o período que é chamado de TPM, certo? Então, sobre ciclo menstrual era isso. E aí, na próxima aula, então, a gente vai falar com mais detalhes sobre a gravidez, como ela ocorre, até eu já expliquei para vocês, né? E como evitar a gravidez. A gente vai entrar um pouco mais nessa parte. Como eu já disse na outra aula, eu vou repetir aqui para vocês. Essas aulas de sistema genital são disparadas da parte de corpo humano, as que mais geram dúvidas e perguntas. Então, tendo as suas perguntas, as suas dúvidas, tragam, não precisam ter vergonha, é perfeitamente normal. Já estou acostumado, os colegas de vocês com certeza vão ter as mesmas dúvidas, tá? Então, podem perguntar, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre essa parte aí. Atividades, não temos porque esse capítulo especificamente, ele não tem aquelas atividades quando chega nessa parte de sistema genital. Não tem essa atividade no capítulo do LDI e eu não quero trazer atividades estranhas ao LDI para vocês. Então, eu vou precisar acabar a próxima aula ali sobre gravidez, e aí a gente vai chegar naquela sessão que tem no final agora de todo o capítulo, aquela sessão O que aprendi, e aí eu vou pedir para vocês fazerem. Mas, por enquanto, como além de serem duas aulas, tanto sistema genital masculino quanto feminino, são muito pesadas, muita informação, muita coisa para vocês absorverem, não vou pedir nenhuma atividade nessa aqui também, tá? Então, era isso, pessoal. Obrigado pela atenção, tragam as dúvidas e se cuidem. Beijos, abraços e até a próxima.